Olá, pessoas lindas e maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucia Mara, formada em língua portuguesa, e hoje nós vamos continuar nessa empreitada a respeito do conhecimento de língua portuguesa. Isso mesmo, gente. E hoje nós vamos falar a respeito de mais um gênero textual que faz parte do nosso cotidiano e que cai muito nas nossas provas, no nosso SAEP, no nosso IDEB da vida e nas nossas provas rotineiras aí da escola. E qual é, professor, esse gênero textual? Notícia, gente, notícia. Nós vamos falar de notícia. Gente, esse é um texto bem interessante, bem simples de ser compreendido. Ele é um pouco diferente dos outros textos que nós temos costume, e nós vamos falar um pouco a respeito dessas características desse gênero textual. Primeiramente, é importante a gente falar da finalidade dele, que é o quê? O objetivo desse texto é informar as pessoas a respeito de algo que está acontecendo na atualidade, no cotidiano das pessoas, ok? Beleza, isso aí é a finalidade desse texto. Esse texto também, gente, ele utiliza um pouco da descrição e da narração. Às vezes juntos, às vezes separados. Mas, por que eu digo das duas? Porque nós narramos fatos e descrevemos também como esses fatos acontecem, né? Para sintonizar as pessoas dentro da notícia que se quer passar, dentro do contexto que se quer transmitir aquela informação. Esses textos também são relativamente curtos, não são muito extensos, geralmente as notícias têm que ser breves, até porque eles são textos bem objetivos, não enrola muito, enfeitando a história, não. São textos bem objetivos, são textos que fazem uso da linguagem formal, certo? Da norma padrão, e tem que ser também claro nas palavras, para que tanto uma pessoa jovem, como uma pessoa mais velha, uma pessoa da classe alta ou de classe baixa, para que todas as pessoas consigam compreender as informações que são transmitidas, certo? Outra característica é que essas informações, essas notícias, elas são transmitidas em vários veículos, meios de comunicação, digamos assim. Ele utiliza da TV, do rádio, da internet. Então, todos esses aparatos, revistas, fazem uso desses textos, né? No caso da notícia. Eles ajudam a divulgar as notícias. Textos que possuem um título principal e um auxiliar. O título principal de uma notícia é chamado também de manchete, que é aquele nome bem grandão, destacado, contendo a informação principal. Gente, a manchete de uma notícia, ela precisa conter a informação principal de maneira bem resumida e objetiva. Para quê? Para atrair as pessoas a lerem aquela notícia, ok? E o subtítulo da continuação, a manchete, né? Com as informações principais, sintonizando o leitor a respeito do que vai tratar a notícia. Esse texto também ele é escrito de maneira impessoal. Não pode ter traços do autor na escrita desse texto. Por quê? Porque ele está ali apenas para relatar os fatos da maneira que aconteceu. Até porque ele consiste em relatar fatos reais. Por isso que não pode enrolar muito. Então, por esse motivo, ele é escrito na terceira pessoa. Ele também faz uso do discurso indireto. Por quê? Porque geralmente nas narrativas, por exemplo, vocês usam muito do discurso direto, que é aquele onde você bota os dois pontos, travessão, e diz o que aquele personagem da história falou. Porém, nas notícias, a gente não faz uso desse tipo de discurso. A gente faz mais uso do discurso indireto. Ou seja, eu ouço o que a pessoa falou e descrevo aquilo ali por meio do texto com as minhas palavras, né? Por exemplo, o presidente relatou que... e falo a fala do presidente, ok? Gente, e eu trouxe um exemplozinho básico aí para vocês entenderem todas essas características. Olha só, bem em cima nós temos aí esse título grandão que se chama manchete. França reconhece pela primeira vez uso de tortura na guerra de Argélia.
Percebam que ele está o quê? Resumindo o que vai ter, qual é a informação que vai ter do texto. E isso faz com que o leitor se sinta atraído para continuar lendo a notícia, não é? Principalmente hoje em dia que essas manchetes chegam no nosso celular. E aí a gente vai passando aqui e vê aquela manchete que chama atenção e, consequentemente, nós entramos para saber sobre o que ela está falando. E temos aí o subtítulozinho, que é o título auxiliar, que é chamado, que é Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. Ou seja, ele completa a informação do título principal, que é a manchete, mas ainda não é a notícia. O interessante desses títulos é que eles não te levam à informação completa, mas eles despertam a sua curiosidade para você querer continuar lendo a notícia. E percebam, olha o tamanhozinho aí da notícia. É pequeno, não é um texto muito amplo e ele é bem objetivo, ele vai direto à informação, ok? Gente, eu espero ter ajudado vocês a compreenderem um pouco a respeito desse gênero textual. Qualquer dúvida, perguntem lá na plataforma. Beijão, tchau, tchau!